Futebol ele é tão injusto, a gente só tem um minuto, eu vou falar aqui, depois a gente volta com vocês aí para falar do Palmeiras e do São Paulo. O futebol é tão injusto, a imprensa é tão injusta, os comentaristas são tão injustos, todos vocês que fazem, inclusive, estou falando por mim aqui, quando eu vi o Mike fazer o gol, ele é pentacampeão brasileiro. Penta. 2 Libertadores. Tetracampeão paulista. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Sul-Americano. Por que esse rapaz não é colocado num patamar diferente? Porque ele não dá entrevista, 3 vezes bola de prata. Por que a gente nunca falou desse rapaz da seleção brasileira? Por que a gente nunca foi justo com ele? Por que a gente é injusto com o Mike? Por que a gente não é digno em relação a ele? Por que a gente não... Imagina só, qual jogador nesse país hoje que é pentacampeão brasileiro? Se eu não estiver errado, acho que o Zinha penta. Jogando não tem ninguém. Jogando não tem ninguém. Por que a gente é injusto com o Mike? Por que a gente não valoriza esse cara? Por que a imprensa não valoriza o Mike? O cara entra, faz gol, o cara fica na reserva no Mundial, na Libertadores, entra, é o melhor jogador em campo. Entrou ontem, né? Entrou ontem, fez gol. Por que a gente é injusto com o Mike? Por que vocês fazem isso com ele? Por que ninguém faz uma matéria, inclusive aqui? Nunca ninguém fez uma matéria com ele. Por que a gente é injusto com ele? Uma injustiça com ele. Só um teaserzinho, voltando para os donos da bola do Palmeiras, Veloso, grande Veloso, ídolo do Palmeiras. O Palmeiras jogou bem, uma vitória importante, está em segundo lugar, 1 ponto do Flamengo. E a boa notícia, além do Palmeiras jogar bem... Mas o Palmeiras não tem arbitragem como tem o Flamengo, né? Não tem ainda não. E foi a volta do Dudu, né? Dudu reestreando, jogando uns finalzinho ali, mas vai melhorar fisicamente. Chama o seu YouTube para você, que você tem o canal do YouTube agora, vai lá. Agora tem o Fala Veloso, a partir de segunda-feira do clássico entre Palmeiras e Corinthians. Fala Veloso no YouTube, vem comigo aí. Souza, o São Paulo que tomou 4-1 do Vasco, um vareio de bola com a molecada do Vasco. São Paulo não é um time confiável. São Paulo fez isso com o Rogério, com o Dorival, com o Carpini e está fazendo com o Zubeldia. Ainda não é um time confiável. Tá certo, então. Chegou a sua hora. Foi, no fim, né? 2-1. De novo, me parece que jogou bem e o Estevão jogou bem de novo, o Massa. Detalhe, daqui a pouco a gente vai ouvir o Dudu falando, ele foi muito ovacionado, né? Até um amigo meu mandou a torcida gritando ontem lá. Isso. Senhores, olha, o nome do jogo é Rafael Veiga, não é o Estevão, não foi o Zé Rafael, não foi o Flaco, um pouco o Everton fez defesas importantes, mas o nome do jogo se chama Rafael Veiga. Ele voltou. Voltou, né? Voltou o Rafael Veiga. Voltou, cara, porque ele jogou demais ontem. Ele foi o articulador. Questão Endrick? Não. Também é questão Endrick? Para mim não é a questão Endrick, porque o Veiga jogando do lado esquerdo poucas vezes foi mal, mas do lado direito, muitas vezes ele errava passe daqui aí onde você tá. Entendeu? Era uma questão dele, de falta de confiança. Ele não estava conseguindo acertar um passe lateral, assim, mínimo. Não é só a bola parada que não estava funcionando, não é só o passe longo, mais complicado. Mas não, daí o Veiga Abel manteve, insistindo, conseguiu, mesmo que demorou um pouco, resgatar. Pois é, cara, ele foi e resgatou o Veiga. Agora ele resgatou o menino, jogando como um quarto homem pelo lado esquerdo, né? Porque, segundo o Abel, o menino entra na área e também quando recompõe, já tem isso um pouco nele por ser camisa 8, segundo volante. Ele já utilizou o menino de lateral direito, de 5, de 8, de 10 e agora de 11, para você trazer as posições anteriores, né, do futebol brasileiro, de 1 a 11. Então, para mim, o nome do jogo, o nome dessa reconstrução, são mais de 100 chances criadas, mais de 100 finalizações criadas nos últimos 4 jogos e 11 gols. O nome disso é claro para mim, é o Rafael Veiga, é dele que as ideias acontecem, dá uma olhada, cruzamento para o Flaco, e depois o 3 dedos que ele dá para o gol do Estevão, é algo de cinema, é espetacular. Mais confortável do lado que ele gosta de jogar. Acho que o crescimento do Estevão também traz para o adversário uma preocupação a mais. Ficou claro ontem no jogo, eu fui no Gol Sul, é importante, atrás do gol. Eu estava atrás do gol onde o Palmeiras fez os gols.
você percebe a preocupação do cara que marca e do segundo da dobra. Sempre olhando, eu tô dentro da área, eu tô fora, o que eu faço, eu dou o bote, não dou o bote, porque o Estevão é realmente muito diferente naquilo que ele entrega, que é o 1 contra 1, que é o que desequilibra a defesa. E o Palmeiras entrou em campo ontem se dando o luxo de poupar Piquerez, Aníbal e também teve mais um. Rony. O Rony, né? O Rony foi poupado, mas acho que aí o Abel coloca o Flaco pela característica do jogo. Também. E acabou definindo o jogo, né? Poderia ter definido no primeiro tempo. O Palmeiras tomou um gol ridículo de lateral, não pode tomar gol de lateral, isso é ridículo, né? Não pode. Os dois zagueiros falharam, né? Os dois zagueiros, o Murilo e o Naves. Foi a primeira falha do Naves enquanto ele está atuando como titular. Agora, o time, quando você vê o time em campo, você não vê sobressalto, você não vê desespero, você não vê aquele sentimento, jogador de cabeça baixa, mesmo depois de tomar o gol. O time volta a jogar e fazer o que estava fazendo antes de tomar o gol. É impressionante, cara. É muito impressionante o controle que o Abel Ferreira tem sobre esses jogadores e o elenco todo. É muito impressionante. Ele voltou a falar isso, né? No meu time vai jogar quem se defender também, quem souber defender. Isso. Falou de novo, ele fala tudo. O Palmeiras se deu ao luxo de colocar o Dudu 20 minutos. O Dudu não tem a menor condição de jogar 90 minutos ou de entrar num jogo decisivo, titular. Ele vai ter que, sim, trabalhar muito para poder voltar, porque ele está completamente aquele fora blá 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 de que jogo. não, vai sair o Hendrick, que vai chegar o Dudu, também esquece. Não vai ser isso. Já que o Dudu está fora de jogo, assim. Não vai ser. Não vai ser o Dudu, o salvador da pátria, o cara para aliviar a questão do Hendrick. Eu Ele respondi deixou essa aqui claro. do Augusto que está criticando você. Posso falar? Pode. Tirone, estou esperando o pedido de desculpas do Massini. Quando eu disse que o Palmeiras ia melhorar sem o Hendrick, ele usou palavra feia contra mim aí no ar. Eu não lembro disso. Não tem... Feia? Qual seria? Você é bobo feio? Eu sou Vasco fã do 4, Hendrick. São Paulo 1. Palavra feia. Não, cara, pra mim eu não faço essa relação. Não tem relação. Se você pegar... Como o Palmeiras começa o ano? O Everton tomando frango. O Gustavo Gomes entregando tudo. O Zé Rafael machucado. É culpa do Hendrick isso? O Veiga... Não vai, não joga. O Veiga não acerta um passe. Mas tem gente que relaciona a melhora do Veiga com a saída do Hendrick. Não, então, Mas eu perguntei pra ele. Ele tá falando que são, além da questão tática, do novo posicionamento do Veiga, o crescimento do Estevão, tem o ressurgimento da confiança do próprio jogador. Achar que o time vai melhorar sem um craque... Há quanto tempo eu tô falando feliz ano novo, Piquerez? Desde... Então, o Abel falou sobre isso na coletiva. Tinha vários jogadores do Palmeiras em péssima fase. Entendeu? Em péssima fase. Aí não é culpa do Hendrick. Entendeu? Porque ele recebia a bola na orelha, quadrada. Então, o time começa a melhorar, os jogadores começam a adquirir confiança. Ele falou que o Palmeiras não vai ao mercado contratar um centroavante, que ele tem 2. E se precisar de um terceiro é o Lázaro, que vai jogar como 9. E aí o Gerlan aqui, o Vessone, fala assim, vocês da imprensa, ó, dedo redondinho aqui, ó, tá? Viviam falando que o Abel não gostava de colocar a base. Ele Nós não. muito não, e agora senhor. vocês não falam nada. Quem falava isso era a mídia palestrina, uma parte dos torcedores do Palmeiras. E o Gerlan? Quem falava isso era a mídia Essa palestrina. dupla de Deb e Lloyd que falava isso. Fala, Vessa. Aliás, a conta agora total aí, com os 3, mais um ou outro garoto ali, deu 1 bilhão mesmo, que era o que imaginava. Você viu uma matéria hoje, acho que no Globo Esporte, deu 1 bilhão os garotos. Aliás, o garoto resolvia a dívida do Corinthians, hein? Olha como que a base resolve pouco. Impressionante um valor como esse, né? Chama muito atenção. Independente, eu sei que tem metas dali, enfim, ok. Mas é impressionante o valor, né? Com 3, 4 garotos ali, você fazer tudo isso de dinheiro. Eu acho que foi uma vitória muito protocolar. A gente imaginava, acho que ninguém imaginava o Juventude aprontando dentro do Allianz Parque. Quando você entra num momento que o seu time tem uma consistência como essa, você vira uma favas contadas. Sei lá, o Corinthians vai pegar o Juventude, você tem certeza absoluta? Não. São Paulo? Não. Mas o Palmeiras, todo mundo tem certeza que vai vencer em casa
diante do Juventude, exatamente por essa consistência que o time pegou. Teve o pessoal do Juventude reclamou, né, de uma suposta falta aí. Falta. No terceiro Achou? gol? Falta. Pô, tá Tudo bem. Totozinho ali, mas enfim... O Roger Machado reclamou bastante, né? Sugeriu até árbitros estrangeiros, falou que não aguenta mais, tá? Falou forte lá depois. E a impressão que eu tenho do Dudu, como a janela abre dia 10 de julho, ele é quase como se fosse uma contratação, Massa. Lá para 10 de julho vai estar numa condição melhor, sabe aquele cara que está só no CT treinando, por exemplo? Dudu, me parece um caso assim, apesar de ter condição de jogo, ele vai estar bem lá para 10 de julho e olhe lá, sabe assim? E olhe lá, ele não tem condição hoje não. O Fábio Lousano fala algumas impressões. Eu não lembro desse time no primeiro tempo ter começado um jogo como titular, esse time que jogou. Mas talvez... Não começou mesmo. Isso. Ele fala ainda, é visível a diferença com o atual time titular com a entrada do Piquerez. Aníbal, por exemplo, o jogo mudou muito quando ele entrou. O que não quer dizer que a garotada não tenha talento ou qualidade. Talvez falte repetição para adquirir mais entrosamento. Cara, o Fabinho e o Vanderlan... Aqui do Fábio Lousano. Boa, Fabinho. O Fabinho e o Vanderlan fizeram bons jogos. Fizeram um bom jogo. Eles foram substituídos no momento em que estava 1-1. Mas, se você olhar o jogo todo, era para estar 2-3-1. Então, seriam substituídos, talvez, do mesmo jeito. Ele acrescenta aqui que fala pro Massa que o esquenta é no Rasta. O Rasta, Tá? O Rasta faz o Massa levitar. A gente citou tanto Palmeiras e Flamengo e parece que as vitórias recentes do Palmeiras, elas são mais consistentes do que as do Flamengo. Me pareceram, assim, de maneira geral. Os últimos 4 jogos de cada um, me pareceu... O Palmeiras fez 12 e o Flamengo 10, não é isso? Isso. O Palmeiras está jogando sem o Gustavo Gomes, sem o Rios, sem o Hendrick, que poderia estar jogando, sem o Luiz Guilherme, sem o Luan, sem o Lázaro e sem o Rômulo. Isso. São 7. E tem mais meio, que é o Dudu, que está voltando. Bom, falando em Dudu, vamos ouvir o que ele disse ontem. Ele jogou, finalmente, ontem. O Massa falou, né, tá fora de forma, mas entrou em campo. Reparem na sutileza. Eu vou explicar depois. Vamos lá. Foram 10 meses, quase 10 meses sem jogar futebol, né? Isso para um jogador de futebol é muito difícil. E eu pude voltar a jogar hoje e ver o quão vocês têm respeito, carinho e amor por mim, né? Então, poxa, eu fico até um pouco sem palavra, né? Para agradecer esse carinho que vocês demonstraram por mim. Eu acho que eu tenho que só fazer aquilo que eu sempre fiz, entrar dentro de campo, dar meu melhor, procurar fazer vocês voltar felizes para casa. Muito bem, tá aí o Dudu, nem lembro o cara que teria, que gostaria de ter ido pro Cruzeiro, que fez lá o negócio, né? Falou, mansinho, pés em la tierra. Pois é. Qual a sutileza? A sutileza é que não tem nenhuma linha da volta dele aos campos nas redes sociais do Palmeiras. Tá dito. Nada. Nada, zero. Nada. Não foi ele que passou na zona mista, foi o Everton, que é um dos líderes do time. E aí ele posta na própria conta. Na própria conta dele. Então você percebe que ainda há uma guerra, né? Uma guerra é muito pesado, mas há uma rusga, uma disputa. E a gente conhece a presidente do Palmeiras, né? A gente sabe como ela funciona. Mas o Abel, ele foi... Não, é isso aí. Ninguém vai interferir no trabalho do Abel. Não. Entendeu? Sobre o Dudu, ele foi... Foi, claro. Foi até super... Claro, ele não é maluco. Se o Dudu tiver em forma, se você montar um ataque com Estevão, Felipe Anderson, Veiga e Dudu, é um ataque para jogar com o Flamengo, cara. É que o Márcio está dizendo que o clube, a instituição, não fez o barulho de ídolo voltando. É claro. Seria normal. Mas a torcida aplaudiu. Sim. Em campo ontem. Sim, Dudu Guerreiro, desde que ele levantou ali. Mas aí que tá, é difícil decifrar isso. Mas aplaudiu o Dudu histórico ou o Dudu esse aí? Porque, entendeu o que eu quero dizer? Não, é o simbolismo, né? Porque... O simbolismo. Agora, veja... Não é, o Dudu voltou e agora vamos... Não, ele vai decidir o jogo, não é isso? É aplaudir o que ele representa pro clube, perfeito, cara. perfeito. Agora, durante os 20 minutos que ele teve em campo, isso estava programado antes, ia jogar 20 minutos, né? A gente está programando, mas não está dando tão certo, não. Programando. Programando. Então, programando dá, né?
Vou falar disso depois. Fala. Mas Vamos lá. E assim, as pessoas estavam do meu lado, né? Até levei um menino de 11 anos, João Pedro, que deve estar vendo a gente agora, que é São Paulino, queria conhecer o Allianz Parque. Levei ele lá para conhecer o Allianz. Show. Não no jogo. Não, o pai dele me liga. Sou amigo do pai dele, o Júlio, há 40 anos. O pai dele me liga há uma semana atrás e fala: ô, Paulão, tal, ele me chama de Paulão, né? Beleza? Falou: ô, Julião, como é que tá? Tudo bem? Cara, o João Pedro pediu pra ir no Allianz Parque. O que eu faço? Eu falei: mano, cara, eu não me meto nessas histórias. Eu tenho a filhada São Paulina, o pai é São Paulino, o Rodolfo, que vive te cornetando. Eu jamais se insinuei qualquer coisa a respeito de Palmeiras, porque se eu tivesse um filho, ele ia ter duas opções. Palmeiras ou Palmeiras? Palmeiras ou come. Não ia ter almoço. Isso aí. Entendeu? Informação de casa. Lá em casa seria assim. Informação. Então eu não me meto nisso. Nem acho que ele vai trocar. Mas o pai pediu. Você quer ir? Vamos lá. Pai São Paulino. Muito São Paulino, Júlio. E levei ele no estádio. Ele viu lá como é que é a Rua Caraibas. João Pedro. João Pedro. Não meteu a camisa do Palmeiras nele, não, né? Não, eu não faço movimento nenhum, Arnaldo. Eu nem pipoca paguei pro menino. É verdade. Eu comprei o ingresso dele e fui conversando com ele, contando como é a história. Explicando. Por que existe a rua. Não sei o quê. Não, nem falei disso. Tô brincando. Eu vou falar, aqui vai ter uma estação do metrô, que é pertinho do estádio. Desci na Caraibas. Estádio é pertinho, é longe. Eu não fui no... Eu sei esse papinho. Eu não fui no Rasta, porque o menino não tem idade pra isso. Entendeu? Então entramos lá, ele gostou do estádio, achou legal, a torcida. Agora aqui o estádio é pertinho, você pode vir sempre. Agora, a torcida é legal, a gente ganha. Eu sei como é que é. Se o pai dele quiser, a gente faz um avante pro menino, né? Mas aí eu tô quieto. João Pedro é o nome dele? João Pedro. João Pedro, por favor, hein? Quinta-feira tem jogo, tem metrô perto, dá pra ir, vai com a gente, estádio Raiz, vai com a gente. Vamos Qual o nome do menino? João Pedro. João Pedro. Não, mas o pai. Júlio. Deixa o João Pedro com a gente. Quinta-feira a gente... Doutor Júlio. Doutor Júlio, quinta-feira, hein? Quinta-feira, São Paulo e Criciúma. Tem metrô? Tem metrô perto. Eu vou mandar pra ele. Em amarela, tranquilo. E o GRVS está enlouquecido, ele não parou, ele está aqui até agora. Daquele jeito? Quantos titulares do Palmeiras está desfalcado? Titulares, Cassal. Titulares. Somente Rios e Gomes. Se for contar desfalque e reserva, o São Paulo está desfalcado no Rames. Faça-me o favor, diz aqui o GRVS. Além de ser campeão brasileiro, o GRVS quer que o Flamengo seja o campeão dos desfalques também. Desfalques. Calma, tá em primeiro. Então 3, né? O Hendrick, o Rios e o Gomes. E o GRVS fala que tem um Júlio que a torcida do São Paulo quer ver de longe. Bom, mais longe do que ele tá, só se ele estivesse com o Jean Oddi lá na Patagônia. Né? Tá longe. O Jean tá na Patagônia? Tá na Patagônia, no meio da neve. Pô, tem um cavalo resistente lá na Patagônia. Não tem? É mesmo? Bom, é pra ter mesmo, porque é frio, sim, né? Sim. O Jean tem hábitos animalescos, ele deve se... Só vai para lugar pitoresco. Ele come foca? Aqui, ó, o João Carlos, ó. A Leila tem que deixar de picuinha de lado e não querer colar no Dudu as tretas dela com a mancha verde. O Dudu voltou atrás, o Abel voltou atrás e ela voltou atrás e compraram o Vasco. Quer dizer assim, que ele quer dizer... Cada um tem a sua... Mas a preocupação dele... Isso aí vai ser diluída com o tempo. Isso, também acho. Mas a preocupação dele não faz sentido. O Dudu pode ficar no meio disso mesmo. Pode acontecer. Por exemplo, o contrato do Dudu termina em dezembro de 25. Se ele jogar metade dos jogos em 25, vai renovar automático para 26. A Leila vai ser reeleita, né? Apesar da oposição ter se organizado, isso é muito bom para o clube. Então, se o Abel achar que ele tem que jogar todos os jogos, vai jogar. Independente. Vai renovar, acabou. Mas o contrário também, se achar que não vai ser bom para o time, isso. Vai jogar. Vai jogar. Augusto, exemplo de bairrismo. Se o Flamengo perdesse de 4-1 do Vasco nas condições de sábado, o programa ia ser só sobre isso. Como é o São Paulo, estão todos caladinhos, esperando o tempo passar. Não, tem tempo ainda. Tem muito tempo. Não foi sábado. Não, cara, é diferente. Calma, você tá com